Quando a numerologia foi trazida para o planeta Terra, o professor Carlos Rosa dizia que foram os extraterrestres que colocaram aqui. Então eu gosto de entender que foram mestres ascensionados que trouxeram, que junto com estudos místicos, igual os mandamentos, aquela coisa da Kabbalah, enfim. E assim, foram desenvolvendo, cada povo que continha esse conhecimento prosperava. E quando eles prosperavam demais, eles acabavam abrindo as defesas ali. E os inimigos vinham lá e conquistavam esse povo. E esse povo perdia tudo, né? Perdia as posses, as terras, o dinheiro, a riqueza e a cultura. E o povo que conquistava pegava aquela cultura e juntava com a cultura que eles já tinham, misturando com aquela e aprimorando, aplicando esses conceitos cabalísticos, eles também prosperavam. Então, depois de 1000 anos, depois de algum tempo, eles também prosperavam. E aí fraquejavam. E aí outro povo ia lá e foi acontecendo isso até chegar no povo que era o povo hebreu, que hoje é conhecido o povo judeu. E esse povo hebreu, o povo judeu, né, a gente conhece a história até recente, como eles foram perseguidos e tudo mais. E eles desenvolveram um sistema de defesa desse conhecimento dentro dos seus próprios ritos, dentro da sua própria religiosidade e tudo mais. Só que lá em 1700 alguma coisa, lá, o senhor Isaac Newton, acho que foi ele, começou a alinhar um conceito numerológico. Por exemplo, ele descobriu um segredinho bobo do número 9. O número 9 não aparece numa tabela de numerologia cabalística. Ele é um número que não está ali. Ele não representa nenhuma letra. Ele só aparece quando existe uma letra que tem um valor de número 6, por exemplo, ou de número 7, quando vai acentuar com um símbolo ou um acento que vale mais 3 ou mais 2 ali. Então, nesse conceito, os cientistas da época já ficaram intrigados porque o número 9, tudo que você soma com ele, vai dar o próprio número. Então, soma 1 mais 9 vai dar 10. 1 mais 0 do 10 volta a ser 1. 2 mais 9 dá 11. 1 mais 1 do 11 volta a ser 2. E isso para qualquer número. Para o maior ou o menor, para o infinito. Sempre tudo que é somado e reduzido dentro da escala do 9 vai dar a mesma coisa. Então ficaram muito intrigados com esse sistema numerológico porque existia toda uma mística por trás, um misticismo nesse sentido. E aí foram especular. E Pitágoras, né, 500 anos, 400, 500 anos antes de Cristo, se não me engano, foi isso, né, Magro? Isso. Que o Pitágoras apareceu. Uhum. Ele já desenvolvia muita coisa relacionada à matemática e Pitágoras também, se não me engano, ele era um iniciado, ele gostava de assuntos místicos também. Então já criou-se aquele burburinho, né? Falou, olha, Pitágoras já dizia de números lá atrás nesse sentido. Olha esse mistério aqui, olha aquilo. Começaram a especular. E os judeus crescendo e prosperando e dando certo. E eles ficaram com medo. E aí eles soltaram, falaram, um grupo de rabinos lá, como o professor Carlos Rosa dizia. Como estratégia. Bem intencionados ou mal intencionados, falou assim, vamos soltar, vamos falar que isso aqui é a nossa ciência, é o nosso segredo. E soltaram lá, falaram, olha, é a numerologia, é isso que a gente faz. Ó, isso aqui, só que colocou fragmentado. Não colocou tabela, não colocou ciência da gematria, não colocou geometria sagrada. Deixou tudo fragmentado. A pitagórica seria incompleta? Não, incompleta não é a palavra. Ela tem a essência, mas ainda não está como se fosse lapidada, entendeu? Ela não tem esse conhecimento também não é a palavra, mas ela não tem essa consideração desses outros conceitos dentro da Kabbalah. E como ela foi colocada no mundo de uma maneira aberta, toda a mística que existia no planeta foi agregado a ela. Então, hoje é muito comum você ver uma pessoa que é astrólogo e gosta de numerologia. E a numerologia tradicional, que é chamada pitagórica. Então, uma tabelinha que segue lá uma matemática muito simplista. É 1, 2, 3, 4, 5, 1 a 9, A, B, C, D, E, F, G. Então, é muito, muito simplesinho. Não considera símbolo, não considera acento, não considera o valor dentro da gematria, dentro dessa coisa da Kabbalah. Então, assim, a essência dos números é a mesma, o significado dos números é o mesmo, mas a aplicação disso dentro do estudo pessoal, ele não vai ficar tão preciso assim. Então, se existe ali uma previsão de alguma coisa, uma informação, aquilo não é preciso. Então, alguma coisa que você fala ali está muito certo, dá certo e acontece, outra coisa não, porque ele ficou meio no caminho. Então, até porque tem o fator que o Mago falou, se você tem um pouquinho de ouro, você vai ter mais ouro. E a numerologia é uma ferramenta, ela não faz milagre. Então, se você aprende o conceito, se você aplica, independente da numerologia que você usar, ela vai funcionar. Porque você tem ali o livre-arbítrio e se você está buscando e se você está correndo atrás pelos caminhos corretos, você vai alcançar o seu objetivo. Dentro da pitagórica, por exemplo, até onde eu sei, não existe a questão de nome com relação à assinatura. Você não faz assinatura. E quando alguns numerólogos consideram isso, não consideram pelo valor numérico, consideram por uma questão mais estética.
mais uma questão de grafologia somente, que também é considerada na cabalística, mas não tem um fator numérico. E a numerologia cabalística, ela é totalmente linkada com o tarô, entende? Então é muita questão o tarô é mais importante até dentro da mística do que a própria numerologia, porque o sistema numérico, ele é simples, ele não é tão difícil. Se você sabe Todo fazer... mundo consegue contar 1 mais 1 e reduzir os se números, você consegue né? fazer operações matemáticas simples ali, de adição e subtração, você consegue extrair qualquer conceito numerológico dentro do estudo pessoal. Outra coisa, o estudo pessoal, o mapa pessoal ou um mapa empresarial é só uma fatia do bolo dentro da questão numerológica. Então existe uma mística que é muito maior, que a gente agrega tudo isso até uma questão de mágica mesmo, né? De magia, como a alta magia, como o mago trabalha, a questão astrológica, a questão da alta magia, da alquimia, que tudo é agregado e dentro de um conceito numerológico mais simples que é difundido aí do lado de fora, principalmente nas redes sociais hoje, que é tudo muito raso, né? E tem que ser para se difundir, você não considera nada disso. Então, um aprofundamento do tema, você não vai ver aí fora. E o estudo pessoal é só uma fatia do bolo. Então, é muito fácil você fazer um curso rápido. Hoje tem softwares, aplicativos Faz uns cálculos para que você coloca o nome lá e sai tudo pronto. Ah, o mapa está pronto? Não, o gráfico está pronto. Se você não é numerólogo, se você não sabe interpretar aquilo, vai ficar no escuro do mesmo jeito. Agora, se você interpreta aquilo e consegue linkar aquilo com conceitos cíclicos, com conceitos de karma, de dharma, de polaridades, de questões astrológicas, aí você consegue realmente tirar a essência da pessoa. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais você se aprofunda nisso, mais você consegue desvendar quem é aquela pessoa, para entender o que ela tem de problemas.